Como se fosse uma parte 2, né, para colocar um adendo e não ficar, às vezes, mal explicado, mal interpretado. Não estou falando, né, que todas as doenças não necessitam de remédio, tá? Não estou falando que eu me curei do TDAH, né, e nem estou falando que eu tive realmente, né, eram sintomas de, por conta desse pensamento acelerado, por conta de estar muito cansado, etc. Então, eu não posso falar para você, né, comece a orar e para de tomar remédio, né? Porque também teve uma série de outras coisas que também me ajudam. Então tem coisas que me ajudam diretamente no funcionamento do meu organismo. Como tem a parte da academia, né? Como tem a parte do boxe, como tem a parte que, querendo ou não, ajuda o meu corpo e a minha mente, que é a parte da oração diária, né? Que é até uma oração meditativa. Como tem a parte também da alimentação, né? Para quem tem, para quem realmente, né, tem TDAH, a gente sabe que tem que ter uma alimentação com mais proteína, bons óleos, né, para o bom funcionamento do cérebro, que seja anti-inflamatório, né, tem muito dessas premissas aí, né, desses ensinamentos sobre ter uma alimentação mais adequada, né? Até porque é muito importante também, porque, sei lá, você hidratar, você caminhar, coisas pequenas que parecem muito idiotas, mas que elas vão fornecer. Calma, Duduzinho, ele tá aqui brincando com a beleza. E então coisas que vão fornecer, né, igual um veículo, né, o gás para que você consiga a caminhada. Então, se alguém entendeu isso, olha, tem que parar de tomar remédio e só orar, olha, Deus, eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, né? Talvez tenha gente que realmente vai funcionar assim. Mas não estou indicando que você faça isso, estou indicando que quando você tiver a possibilidade, faça sim a terapia. Quando você tiver a possibilidade, sim, compre um remédio, né? Ou se você não tem a possibilidade de comprar o remédio, você minimamente precisa. Olha, o passarinho está em cima do rack da TV. Espera só um pouquinho, peraí. Pronto, olha só, maluco. E então, é claro que eu estou encorajando você a tomar o remédio, a fazer terapia. Aí, e como eu falei, acho que bem esclarecido no primeiro vídeo, que você consiga com isso, né, com a terapia, com a meditação, com a oração, com a alimentação, etc, 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 ter pelo menos um vislumbre de como é essa vida com maior controle, uma vida onde você não tá tudo à flor da pele, né, onde o triste é triste, mas o triste não é a morte de alguém, onde o momento de ficar com um pouco de raiva, ele passa rapidamente, você vai lá e resolve a situação e não fica reclamando. Então é muito mais sobre isso, né, tentando de alguma maneira te encorajar não, né? Antes disso. Dizer que talvez realmente não seja fácil, mas é um caminho, né? E seguir esse caminho. Mas não deixar de tentar. Então, não usa aquelas palavrinhas de, eu tentei de tudo. Não tentou de tudo. Você não deu um mortal pra trás, né? Então, tem coisa que você não fez ainda. Tá? Tente, né? É difícil, a gente tem que ter sim, né? Não invente, eu também com depressão e tudo mais. Tem-se um esforço. E depois, quando você puder ver com algum logoterapeuta, né, por exemplo, alguém que tem esse conhecimento sobre, você vai entender que essa força ela não vem do, do seu próprio corpo. Ela vem de uma coisa, né, maior, uma coisa única, né, substancial, que, né, Frank, eu chamaria, né, o eu irredutível. É quando, né, cachorro latindo, é quando tiram tudo de você, né? Imagine que você não tem nada. O que sobra? Digamos assim, a sua essência. Aquilo que você realmente é, independentemente da sua história, independentemente do que aconteceu com você, do que você realizou. Então essas coisas acabam mostrando pra gente quem a gente realmente é quando você se despe, né? Quando você realmente fica nu de hábitos, de comportamentos, da sua história. E aí, quem que é o Matheus, né? Quem que é a Ana? Quem que é o Paulo? E é essa pessoa, né? Essa dimensão da gente que falaria que é o noético, né? Que seria o espírito. Então é o espírito que clama por essa força e tenta trazer uma decisão para que a gente tenha um ato de liberdade. É aquele momento que você está na cama e você tem um momento de liberdade com responsabilidade de eu não posso mais ficar na cama, mesmo que meu corpo me peça para ficar na cama. Mesmo que tudo está cinza, está chato, tem alguma coisa que me puxa. E o espírito faz isso. O espírito que fica criando essa tensão, esse incômodo, que é um incômodo muito bom de você ver aquilo que você é, que você tem sido, e aquilo que você poderia ter se tornado e não se tornou. E essa tensão é necessária. A gente não pode viver
né? Como é bem dito até no curso aí do Ítalo e tudo mais. E veja, eu não tô tentando vender esse curso não, tá? Só tô tentando trazer mais conhecimento a respeito disso. Vem cá, Duduzinho, vem cá. Vem cá. Vamos continuar brincando aqui com as pecinhas. E o que ele tá tentando, né, trazer é que a gente ficou muito numa homeostase, né? Que é essa homeostase? Tá bom como tá, né? Eu como, eu transo, eu bebo, eu vejo TV, eu vejo Instagram e deixa como tá. Né? Eu não quero ter essa ânsia, essa vontade de melhoria. Eu não quero ter essa vontade de ser melhor e maior. Não quero, né? Quero que seja, que eu vire uma planta. Pronto, eu sou uma planta, né? Estou no estado vegetativo, mas não exatamente do corpo, mas, né, sei lá, da vontade. Você não tem vontade de fazer as coisas. Então aborda muito isso. Então quando você começa a se ouvir, quando você começa a prestar atenção em você, que não o você mesmo, não o você que é a sua história, não o você que é a sua barriga, não o você que é o tamanho da sua bunda, não você como que aconteceu na escola, você mesmo, aquilo que sobra quando te tirarem tudo. Quando você perder tudo, sobra o quê? Né? Aí você fala, tristeza. Não, não é sobre isso. Não tô falando, sobre o sentimento de o que sobra, qual que é a ação que você tomaria mesmo não tendo nada. Essas ações, essas decisões que você tomaria, independentemente de como fosse a sua história, seria seu eu noético, né? O seu espírito da dimensão noética. Né? Procure mais sobre isso, é muito legal, muito legal. Se Deus me abençoar, aí eu vou estudar cada vez mais sobre, e talvez eu consiga trazer mais conteúdo sobre isso e também ajudar mais com isso, que é uma coisa que tem aparecido no meu coração, tá? Então, só para deixar bem claro, né, uma parte 2, um adendo em cima desse vídeo anterior, né, sobre os impulsos, TDAH, o remédio, a oração, você tem que tentar de tudo, né? A alimentação, então a minha alimentação hoje ela é predominantemente de manhã, proteína, né, e gordura, então é um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, ricota, 3 ovos, aquilo faz um bem desgramado para minha cabeça, é maravilhoso, eu sinto fome só depois do almoço, né, eu tô sempre saciado, tenho que tomar muita água, eu sei quando eu fico nervoso, eu tô ficando nervoso, tô perdendo um pouco de controle, eu já sei, estou tomando pouca água, aí eu tenho que tomar mais água, é uma coisa minha, tá? E a gente tem que conhecer o nosso corpo. Assim como, às vezes, sei lá, numa semana que foi alguma coisa corrida, né? Eu tava meio desanimado que eu não ia na academia, eu me sentia mal porque eu tava com excesso de energia. E eu precisava descansar. E muitas vezes o seu corpo descansa, até para quem tem TDAH, tem sobre isso. O exercício ele é fundamental para quem tem TDAH. Assim como ajuda muito você caminhar vendo verde, né? Ajuda muito. Eu sei que por conta da depressão, muita coisa que eu também testei, né? Uma das coisas que é caminhar, olhar pro verde, andar, pode ser andar com foninho de ouvido, mas ouvir os passarinhos, estar naquele momento presente, sem toda aquela tristeza, aquela amargura, aquela falta de sentido na vida, etc, né? E aí, para quem tem TDAH, o exercício ele é muito importante, pode procurar, não sou médico nem nada disso, são das coisas que eu estudei, que eu fui atrás, que eu conversei com o médico, etc. Então, o exercício ele é muito importante, ele recarrega a energia do cara que tem TDAH. Olha que coisa muito interessante, né? E é claro que libera lá endorfina, dopamina, você se sente bem depois, por mais que seja dolorido, né? A musculação, se você faz bem feito, né? Ou seja, você tá se dedicando. Se você vai só para levantar 1 quilinho, você vai sentir, vai estar suado. Né? E acabou. Agora você quer buscar uma hipertrofia, né? Ganhar mais massa muscular, pense uma dor, né? A dor da musculatura se rompendo, etc. Para poder crescer uma nova musculatura, que é o que a gente chama de hipertrofia, né? Enfim, é isso, era só um adendo. Não pare com o remédio, não pare com a terapia, tá? Vá adicionando novas camadas, novos hábitos, vá testando novas coisas uma vez por semana. Às vezes aprende a tocar violão, às vezes aprende a falar inglês, né? Que ajuda muito, é muito interessante isso. Quando você está falando inglês, quando você está aprendendo inglês, naquele momento que você está tentando treinar a sua conversação ou fazendo uma leitura, tem coisas que não fazem muito sentido na sua cabeça. Então, vamos supor, as reclamações que você tem no dia a dia, você ainda não sabe falar inglês. Quando você vai tentar colocar esse inglês, você tem que usar muito pensamento lógico para tentar encontrar as palavras e fazerem mais sentido, né? Na hora que você está tendo lá a sua aula com o professor. Você está tentando ser você, mas você não consegue ser você, porque faltam as palavras. E aquilo, às vezes, tem um rearranjamento do que você está percebendo no dia a dia. Bom, outro dia a gente fala sobre isso. Mas perceba, para você que já tem depressão, ansiedade, TDAH, seja lá qual for aí a dificuldade no momento, né? Quando você está aprendendo uma habilidade nova, parece que desliga um pouco. Parece que você consegue se desligar um pouco de quem você tem sido e consegue se conectar com algo que seria algo que você realmente é. Muito legal isso. Tá? Então, mais uma vez, continue com a terapia, continue com o remédio. Não começou, vá atrás, vá atrás, vá atrás. Né? Às vezes você tá lá pedindo, ai Deus, me ajuda, queria tanto melhorar. Tá tendo esse vídeo aqui para você para poder falar, vá atrás de terapia.
né? Talvez o seu terapeuta, o seu médico também seja um enviado de Deus na sua vida, seja o remédio, talvez seja muito importantemente para sua vida, se existe, que Deus permitiu que exista. Então, você não precisa também ser um fanático, tá? Um fanático, né? Tem uma historinha rápida, deixa eu dar uma olhada aqui, uma historinha breve sobre isso, que né, o cara tava lá quase morrendo afogado, e Deus proverá, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me salve. Aí aparece um bote, não vou subir porque Deus vai me ajudar. Aparece um helicóptero tentando resgatar o cara, não, pode ir embora que Deus vai me ajudar. E aí ele morre afogado, encontra Deus, e aí, por que você não me ajudou? Ele falou, porra, né, mandei helicóptero, mandei um bote, mandei lanche, mandei um monte de coisa. Eu tava esperando o quê? Que eu saísse do céu e assumisse aquela imagem que vem de mim, de um velho barbudo, etc, etc. Não, né? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, tá? Que a gente deve perceber que se tem aquela disponibilidade, não seja teimoso, tá? Oi. Ah, é o dinossauro. Então, utilize. Se o remédio tá aí, utilize. Se a terapia tá aí, utilize. Se a caminhada tá disponível, utilize. Se você, né, fazer, sei lá, qualquer outra abordagem, alimentação, se você consegue tirar alguma coisa, utilize. Se você consegue comprar alguma coisa para poder adicionar na sua alimentação, na sua rotina, utilize. Teste, mas teste de uma maneira incansável. Você vai encontrar hábitos e uma rotina que vai te ajudar a te dar um amparo. Não, mais uma vez, não estou falando sobre tirar o remédio, que é o meu caso, tá? Mas que vai te dar um amparo para talvez que o remédio funcione ainda melhor, que você diminua talvez a quantidade dele, né, ou a periodicidade dele. A terapia vai funcionar muito melhor. Ou seja, faça a sua parte, reze, ore, assim como São Bento, né? Ore e trabalhe. Ore et labora. Então, ore e trabalhe. Então, faça suas orações, peça a Deus a energia, mas faz a sua parte. É igual as virtudes. Nossa, calma, Duduzinho. Você viu? O celular veio assim. Peça para Deus paciência. E vão vir desafios para que você consiga desenvolver a paciência. Não vai aparecer a paciência, a calma, o amor, a bondade dentro do seu coração, se não vierem momentos, né, desafios e oportunidades. Se não vierem esses momentos, esses desafios, essas oportunidades, problemas, para que você treine isso. Não tem como, né? Não tem como você rezar para poder emagrecer e aí você acordei e tô magro, não. Né? Você vai ter que aprender a controlar a boca, vai ter que aprender a controlar a cabeça, aprender a substituir a alimentação, etc, etc. Então, tá aí, essa parte 2. Não abra mão da terapia, não abra mão do remédio, adicione mais coisas, faça mais testes, entregue a Deus, entenda as coisas que estão acontecendo na sua vida. É porque, é porque Deus permite que aconteça. Tem um porquê, e talvez você não vai entender o porquê e tá tudo bem. Né? Você tá aí comendo um monte de coisa sem entender como é que funciona o carboidrato. Você tá vendo a televisão, sem entender como funciona o circuito da televisão. Continue vivendo, acreditando em Deus, amando a Jesus Cristo, sem você entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. Tá? É bom procurar? Claro que é bom procurar. É necessário procurar. Mas muita coisa você faz, você nem entende do que é, né? A maioria, né? Não vai entender do que é composto o ar. E não é só oxigênio, nitrogênio, mais um monte de coisa que compõe a nossa atmosfera. Se fosse só oxigênio, a gente estava morto, né? Seria venenoso. Então, se você não tinha informação, tem agora. Você não sabe como é que funciona o seu celular, seu fone de ouvido, e mesmo assim você utiliza, mesmo assim você confia que vai funcionar. Você tira o foninho de ouvido, põe no ouvido, e tá funcionando. Não sei porque, carreguei a bateria, conectei aqui com uma coisa chamada Bluetooth, que eu não sei como é que funciona, e tá funcionando. É isso. Né? A gente tem mais fé, às vezes, num aparelho eletrônico, né? Uma confiança de que vai funcionar, do que em Deus, do que em Jesus Cristo. Né? E toda a corte celeste que está ajudando a gente no dia a dia. Só que a gente não se permite ser ajudado. Coisa louca isso, né? Eu gostei dessa última parte. Tenho certeza que essa parte aí não fui eu quem falei. E eu tô tentando, não eu falar, mas deixar que eu seja apenas um veículo. Tô tentando me abrir do ego, etc, das coisas que eu acho que são corretas ou erradas, e tentar falar aquilo que vem direto. Né? Então estamos aí. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Né? E se você não entendeu nada do que eu falei agora sobre o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo, depois você vê esse vídeo. Eu acho e espero que te ajude bastante, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.